O adeus ao ícone da TV brasileira Silvio Santos. Tabagismo é um dos grandes vilões para o câncer de cabeça e pescoço. Governo Federal divulgará amanhã gabarito do Enem dos concursos. No esporte, você vai conhecer o projeto Me Empodera, que acontece em 2 escolas de Cubatão. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto. O seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. No último sábado, o Brasil foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do apresentador e empresário Silvio Santos. Em uma reportagem especial, a TV Câmara presta agora uma homenagem ao maior comunicador e animador de auditório do nosso país. Cenoura Bravanel para os íntimos. Simplesmente Silvio Santos para uma nação. O Brasil ficou órfão no último sábado daquele menino que nasceu, cresceu e deu os primeiros passos como empreendedor e comunicador no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ali, como camelô, Cenoura Bravanel, o nosso Silvio Santos, começava a trilhar um caminho de sucesso. Ele recebeu de um fiscal da prefeitura carioca um cartão para procurar o responsável de uma rádio. No teste, ele foi aprovado em primeiro lugar, mas não satisfeito com o valor que estava recebendo, voltou a trabalhar como camelô nas ruas, intercalando os 2 trabalhos. Em São Paulo, o começo de tudo foi na Rádio Nacional, e como sempre, sua simpatia e carisma prevalecia, como vamos ver nesse registro. Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam, vocês que me ouvem através da Rádio Nacional, minhas colegas de trabalho, bom dia. Rapaziada, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada. Bom dia. Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa para respeitosamente agradecer a Deus ter Ele permitido o nosso café desta manhã e, por conseguinte, mais um dia de vida. Manuel de Nóbrega convidou Silvio para ser animador do quadro Cadeira de Barbeiro. Manuel criou o Baú da Felicidade e, após uma crise na empresa, ele chamou Silvio para ajudar a reerguê-la. Mediante o esforço de Silvio Santos, Manuel resolveu dar a empresa para ele em 1959. A vida de Silvio Santos na TV começou em 1961, na TV Paulista, com o programa Vamos Brincar de Forca. Em 1965, estreou pela TV Tupi com um programa de auditório e ficou na Rede Globo, que comprou a TV Paulista em 65, até 1976, quando ele acabou seu contrato com a emissora. Em 14 de maio de 1976, entrou no ar o canal Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão, conhecido por TVS. Em 1981, após conquistar a concessão de 4 canais, foi lançado então o Sistema Brasileiro de Televisão, o tão conhecido SBT. Silvio Santos construiu um império gigantesco, mas podemos dizer que a maior conquista desse império foi o amor e carinho que o Rei dos Domingos adquiriu do Brasil inteiro, não só por uma, por 2, mas por diversas gerações. Fez sua passagem o Cenoura Bravanel, mas para sempre Silvio Santos estará vivo nas memórias e nos corações, dizendo: Foi realizado ontem em todo o Brasil o Enem dos concursos. O gabarito do exame será divulgado amanhã pelo governo federal. O Lucas Sena te conta agora como vai acontecer essa divulgação. No último domingo, diversos candidatos realizaram um concurso nacional unificado, mas menos da metade dos inscritos compareceram às provas. Dados divulgados pelo Ministério da Gestão mostram que menos de 1 milhão de pessoas realizaram o exame, que teve mais de 2 milhões e 100 mil inscritos. A taxa de abstenção ficou em 50%, dentro da expectativa de acordo com o governo. A partir de amanhã, os candidatos podem acessar o site do concurso no portal gov.br. Após essa divulgação, quem realizou a prova terá entre amanhã e quarta-feira para recorrer, caso não concordem com a resolução de alguma questão do exame.
As notas finais em 8 de outubro e o resultado final em 21 de novembro. Quem foi aprovado pelo Enem dos concursos tomará posse a partir de janeiro de 2025. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família para mais de 20 milhões de contemplados. Os beneficiários que têm o número de inscrição social com final 1 serão os primeiros a receber. O calendário de pagamento vai até o dia 30 deste mês. Além desse benefício, o governo também começa a pagar hoje o auxílio do Vale Gás para mais de 5 milhões e 600 mil famílias que possuem renda mensal de R$ 218 por pessoa e, claro, estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O tabagismo é um dos grandes vilões para o câncer de cabeça e pescoço. Diferente do que se pensa, o cigarro convencional que todos nós conhecemos não é o único problema para o surgimento dessa doença. Os casos de câncer de cabeça e pescoço têm aumentado no Brasil e um dos grandes responsáveis por este aumento é o tabagismo. A doutora Silvia Picado é médica cirurgiã de cabeça e pescoço e explica quais os principais tipos de câncer nessas regiões e fala sobre os perigos do tabagismo, principalmente quando associado ao álcool. O tabagismo está diretamente relacionado, né, esse aumento na incidência do câncer de cabeça e pescoço, principalmente do tipo de células escamosas ou espinocelular, que acomete a região da boca, orofaringe e laringe. E quanto mais você fuma, maior essa chance. Boca, então, em toda essa região, língua, assoalho, mucosa jugal, que a gente chama nessa parte de dentro da bochecha, a orofaringe, que é onde ficam as amígdalas, a base da língua, a úvula, e a laringe, que é por onde a gente fala, por onde a gente respira. Com essa crescente nova, né, de novos fumantes, isso a longo prazo, estima-se que aumente bastante essa incidência. E quando associado ao álcool, principalmente destilado, aumenta em 3 vezes mais. Então é muito importante a gente saber dessa correlação do álcool e do cigarro, né? Que eles juntos formam uma bomba que aumentam muito a chance no câncer, principalmente na região de cabeça e pescoço. A doutora alerta para que as pessoas observem qualquer lesão na boca e que procurem um médico para uma avaliação. Ela diz que as campanhas são importantes para a conscientização dos perigos de todos os tipos de cigarro, não só os convencionais. Qualquer lesão persistente na boca, seja ela dolorosa ou não, hiperemiada, né, então mais vermelha ou esbranquiçada, que dure mais de 15 dias, ela merece a avaliação do especialista. É muito importante que a gente conheça a nossa boca, né, a gente conheça o nosso próprio corpo. Então, toda vez que vai escovar os dentes, né, que vai fazer essa higiene oral, que a gente se olhe também no espelho. E qualquer lugar que esteja doendo não é normal. As campanhas, elas vêm para naquele momento conscientizar a população como é importante a gente cessar esse hábito. Como a gente já comentou, né, assim, o tabagismo em todos os sentidos. Então, não só o cigarro, né, mas o cigarro eletrônico, o narguilé, o charuto, todos eles, os cigarros de palha, são nocivos e todos eles aumentam o risco de câncer, não só de cabeça e pescoço, mas também de outras localizações, como câncer respiratório, né, e também outras doenças crônicas que vão impactar, com certeza, na qualidade de vida. Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maior a chance de cura. A doutora Silvia também fala que a vontade de parar de fumar é o maior ponto positivo para quem quer realmente abandonar o vício. Esses tipos de tumor, quando diagnosticados precocemente, 90% deles têm cura. Com cirurgias menores, né, a maioria deles são de tratamento cirúrgico, mas com uma ótima resposta. Porém, quando isso demora, né, com o diagnóstico, quanto mais tardio, isso vai diminuindo proporcionalmente. E lógico, né, após a descoberta, se é um fator de risco importante, o tabagismo, você tem que parar de fumar. Né? Senão você vai estar colocando gasolina no meio do fogo. A primeira coisa é você realmente querer parar de fumar. Acho que se o paciente não quer parar de fumar, é muito difícil, apesar de todos os tipos de novas medicações, que ele realmente cesse o tabagismo. E depois de querer, é você ter todo esse apoio familiar, então conversar com os familiares. O ideal é que o cônjuge não fume também, né? Para isso aumenta o que dê certo parar de fumar. E também largar os hábitos que estão muito associados ao cigarro. Por exemplo, o café, às vezes todo aquele ambiente que é favorável ao fumar, que ele evite, isso com certeza vai ajudar. A gente tem vários locais, principalmente aqui em Santos, vários grupos de apoio, né, para acessar o tabagismo, isso também ajuda bastante. Mas, principalmente na minha opinião, acho que o querer é o principal. E dá um conselho para quem nunca fumou. Para quem nunca fumou, não fume. Não comece com esse hábito, porque muitas vezes é um caminho sem volta, né? A gente sabe que é uma das drogas
com maior dependência. Muitas vezes a gente pensa nas ilícitas, né? Mas o tabagismo ele gera uma dependência muito importante. Está terminando hoje as inscrições do concurso, onde o salário pode chegar até R$20 mil. Os candidatos vão disputar 150 vagas no BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, lança edital para concurso público e o salário inicial é de R$ 20.900. As provas devem acontecer no dia 13 de outubro em todo o país. A taxa de inscrição é de R$ 110. Para os interessados, as oportunidades disponíveis são nas áreas de administração, análise de sistemas, comunicação social, entre outras. Além disso, o BNDES está reservando 30% das vagas para pessoas negras e 15% para candidatos com deficiência. Quem for aprovado para esse concurso trabalha na sede do BNDES no Rio de Janeiro ou em outras unidades que estão em São Paulo, Brasília e em Recife. Olha, após um final de semana de muito calor, as altas temperaturas estão com os dias contados. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e o Climatempo emitiram um alerta dizendo que uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar, deve chegar aqui no litoral de São Paulo, na tarde da próxima sexta-feira. A imunidade, né? Bom, com isso, vamos acompanhar como é que ficam os termômetros na nossa região? Confira agora a previsão do tempo. A terça-feira será de sol pela manhã, com nuvens aparecendo no decorrer do dia. À noite pode chover. As temperaturas têm variação entre 18 e 22 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 93%. No próximo bloco tem esporte no Últimas Notícias. No estúdio, um bate-papo com a coordenadora pedagógica do projeto Me Empodera. Voltamos já. E estamos de volta e agora as últimas notícias é do esporte. E olha, o Santos perde em casa e sai da liderança. No feminino, as sereias são rebaixadas no Brasileirão. Na Vila Viva Sorte, o Santos recebeu o Avaí e perdeu por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Giovani, que chutou a primeira vez, a bola bate na marcação e volta para ele. O camisa 8 do Avaí acertou um belo chute, indefensável, que foi na coruja do gol santista. O Santos teve a chance do empate com um pênalti sofrido pelo Otero. Após a análise do VAR, o artilheiro da equipe, o atacante Guilherme, bateu mal o pênalti e acabou desperdiçando a cobrança. Com esse resultado, o Santos ficou com 37 pontos e dependia da derrota do Mirassol contra o Ceará para ficar na liderança, o que não aconteceu. O Mirassol ganhou do Ceará por 2-1 e assumiu a liderança da Série B com 38 pontos. O treinador Fábio Carilli falou sobre a sua visão em relação à partida. Sem paciência, muitas vezes o nosso meio de campo indo buscar a bola muito atrás, o Julio muito isolado algumas vezes. E com isso, é isso mesmo, assim, é claro que depois eu vou assistir o jogo para analisar, foi perdendo confiança, foi fazendo coisas que não tem que fazer, começando a jogar muito para trás, o adversário foi crescendo, o Giovani acerta um chute bonito ali, tentamos melhorar, tentamos no segundo tempo ir para a pressão, tivemos o pênalti ali onde nós erramos, faz parte do jogo, né? Mas com 16, 17 minutos que foi ali, acho que a gente poderia, a atmosfera mudar ali e a gente tentar buscar a vitória. Já no futebol feminino, as sereias foram rebaixadas após o empate com a equipe do Botafogo por 1-1. O gol santista foi marcado pela Carla, após um passe da Taizinha. Mas nos acréscimos do jogo, após cobrança de falta, Natane pulou sozinha e marcou para a equipe carioca. O placar rebaixou as duas equipes, que se juntaram Avaí Kinderman e Atlético Mineiro. Em nota, a equipe santista, que foi uma das pioneiras no futebol feminino do país, lamenta o rebaixamento e diz que a atual gestão, ao chegar no clube, havia denúncias de assédio sexual e a perda de prestígio na imprensa e no mercado, e mudanças urgentes foram necessárias. A nota diz ainda que a demora ocasionada pelo período eleitoral no clube comprometeu o planejamento do elenco, já que a montagem do time do futebol feminino demanda mais tempo. O Santos encerrou dizendo que reitera o compromisso de acreditar e investir no futebol feminino e que aumentará os esforços visando as competições que a equipe disputará. Obrigado, Lucas. Agora você vai conhecer o projeto Me Empodera, que acontece em 2 escolas aqui de Cubatão. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio, né, a organizadora, a coordenadora do evento, a Mayara Graciano, e também o nosso Washington Luiz, né, para falar mais. Washington, boa noite para você também. Boa noite.
noite. Boa noite a você, Jefferson, boa noite a todos que acompanham Últimas Notícias. Como você mesmo falou, Maiara Graciano, que ela é coordenadora pedagógica, um projeto com 3 ações, o Wrestling Inglês e também ações educativas. Boa noite a você, Maiara, queria que você falasse a respeito deste projeto. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui para falar do projeto. Eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho que a gente desenvolve lá. Como acontece? Nós formalizamos parcerias com escolas aqui de Cubatão, temos parcerias com 2 escolas, a Jaime e a Ulisses Guimarães, né? Nós atuamos 2 vezes por semana, tendo atividades de wrestling, inglês e atividades socioeducativas, né? Que é importante. O esporte ele pode ensinar muito além, o esporte não é só medalha, né? Então, nossa intenção ali é para passar para elas a importância do esporte para a saúde. Com o esporte a gente pode aprender a trabalhar em equipe, falar sobre disciplina, sobre frustração, né? Quando o esporte vai para a competição e caso tem uma derrota. Tem o inglês que se a gente for falar de quantas pessoas no Brasil falam um outro idioma, não tem 5% da população brasileira. Então é muito importante. Então a gente traz o inglês também para junto das aulas e tem as atividades socioeducativas que a gente fala sobre bullying, preconceito. Então a gente vai integrando tudo isso dentro da aula. Então ali não é só uma aula de esporte, é muito, muito além. E como é que surgiu a ideia deste projeto? Aliás, o wrestling é tudo feminino, não é? Isso. O wrestling tem feminino, tem masculino e tem o greco-romano, que também é um estilo que só os homens podem lutar ainda. A gente ainda tá nessa... Por enquanto, né? Por enquanto a gente está brigando, né? Como aconteceu? A Aline, que é a fundadora do projeto, a Aline Silva, que é atleta olímpica, ela representou o Brasil em 2016 e Tóquio em 2020, 2021. Que, aliás, era atleta do SESI, foi campeã e agora se encontra no Rio de Janeiro, não é? Isso, agora ela mudou para o Rio de Janeiro, tem filho, né? Então, ela conseguiu ser bem-sucedida no esporte e agora foi alçar outros sonhos, né? O projeto, rapidamente, só interrompendo você, o projeto é um projeto feminino, né, atuante aqui nas escolas de Cubatão, para as mulheres poderem participar. Como é que funciona? Elas têm que se inscrever? Qual o meio de caminho para elas chegarem até o projeto? Então, a gente faz a parceria com a escola por um motivo. Quando a gente teve já um lugar para ter as aulas pós período de aula. E aí acontece muita evasão das meninas, né? Porque depende de outras pessoas para buscar ou levar. Sim, então a gente teve a ideia de fazer parceria com as escolas integrais, né? Porque tem bastante tempo disponível ali, nesse espaço o dia inteiro, e eles fazem com projetos. Foi assim que a gente começou. Então a criança que está matriculada na escola, ela faz a aula com a gente. Tá, em cima dessa pergunta do Jefferson, só pratica o wrestling, o inglês ou essas ações educativas quem é estudante desses 2 colégios ou não? Sim, só quem é estudante do colégio. A gente tem o objetivo ainda de conseguir um espaço nosso para a gente ter também as atividades fora a escola. A idade? De 7 a 15 anos. Tá. Essas ações educativas funcionam como? Dentro do planejamento, a gente reúne todas as professoras, a gente tem assistente social também. A gente senta e conversa, a gente analisa muito o perfil da nossa turma, então a gente faz um estudo sobre qual que é a realidade, né? Qual a realidade do bairro, das crianças. Sim. E aí a gente vai montando as nossas atividades correspondente a cada perfil de turma, né? Quando a gente fala atividades socioeducativas, é muito importante a gente falar sobre bullying, que acontece tanto caso que as crianças, às vezes elas estão num contexto que para elas é tudo normalizado, né? Então chega para elas que mostrar que certas brincadeiras não são brincadeiras, né? Então a gente traz e tem um psicóloga também que instrui a gente fala sobre prevenção do abuso e do assédio. Então a gente vai preparando as professoras também para falar desses temas que são delicados, respeitando a linguagem da idade das crianças, né? Então a gente vai fazendo tudo isso. E a gente tem uma metodologia nossa, né? Então o meio esportivo, eu fui atleta e é aquela experiência de rap e repete, né? Se a gente for olhar, quantas pessoas chegam a ser atletas profissionais? É muito mais pessoas que não chegam a isso. Então a gente quis mudar, porque a gente quer que as meninas continuem, que elas gostem daquele ambiente e façam. Então a gente ensina muito através do lúdico, né, que é da brincadeira.
Então é assim que a gente vai fazendo. Agora, Jefferson, a importância do que ela falou agora, da integração do esporte com a educação. Porque o esporte traz disciplina. O aluno sendo disciplinado, ele evita muitas vezes algumas brincadeiras que não são legais, não é? Acho que é uma junção, né, Wash? Porque tanto o esporte quanto a educação transforma o mundo, né? Como ela falou, Claro. Depois do espaço de aula, então você está ocupado com o esporte, você está aprendendo, se envolvendo, então é uma transformação por completo. E quem participa do projeto, qual o tempo de duração desse projeto? Ele tem um tempo específico ou vai variando de acordo com cada integrante do projeto? Não, as aulas acontecem geralmente totalizando 1h30. Então a gente divide as atividades, ou às vezes atividades em conjunto durando 1h30 total, ou a gente faz 45 minutos de wrestling e 45 minutos de inglês, ou a gente pega 10 minutinhos para assistente social vir fazer alguma atividade com elas, e aí a gente vai integrando junto com todo mundo. Todo mundo tem consenso ali, as professoras, assistente traz alguma coisa, o inglês traz alguma coisa, a gente vai montando as atividades juntos, mas é 1h30. Você hoje é coordenadora pedagógica e também coordenadora deste projeto envolvendo essas 3 ações. Você já foi atleta? Sim. Você tem a visão no esporte de que pode surgir dali algum atleta, disputar algum campeonato, representar a cidade, o próprio colégio e o próprio projeto? É um caminho muito natural, né? Hoje tive uma experiência, algumas partes positivas, outras negativas, né? Como é a vida mesmo. Sim. E acaba sendo um caminho natural, né? Nosso objetivo não é voltado para a competição. Sim, Nosso a formação do cidadão, não é? Exatamente. E as oportunidades que talvez se tornar atleta tem. Sim. Eu consegui, me formei na faculdade através de bolsa. Tive muito tempo bolsa atleta. Então essas oportunidades podem mudar, sim, o contexto de vida de algumas meninas. E é natural. Então vai muito de pessoa. Eu me apaixonei pelo esporte com 9 anos. Nem sabia muito bem e falei assim, eu quero ser isso. Então eu me apaixonei e fui tendo pessoas que foram me colocando no caminho. E se aparecer uma garota da Mipodera que chegue a ser campeã brasileira, que consiga bolsa atleta, formar na faculdade, a gente vai ficar muito feliz. Sim. Ou se também não chegar a escolher o esporte, mas escolher outra profissão, a gente vai estar muito feliz, porque a gente quer ter um espaço seguro para que elas se desenvolvam. Sim. Então esse é o nosso objetivo. E vai acontecer, se for para acontecer. E o engajamento das meninas, como é que você vê esse engajamento, elas participando do projeto diariamente ali dentro da unidade escolar? Então, é muito engraçado, né? Elas se sentem pertencentes da Mipodera, porque a gente tem um cuidado total com esse ambiente para que elas se desenvolvam com qualidade. Então é um ambiente acolhedor, onde a gente quer que as meninas se desafiem, onde a gente ajuda a construir as meninas que questionem, que perguntam, que dão sugestão. Então a gente cria atividades para que elas usem essa capacidade. Então elas vão para a escola com a camiseta, elas estão andando na rua com a camiseta. Quando a gente tem alguma pausa, elas ficam, ai meu Deus, quando vai voltar o projeto? Então eu acho que é o trabalho que foi pensado há 8 anos atrás, que está funcionando e a gente fica muito feliz. E é o lugar delas, né? Jefferson, muito legal essa sua pergunta e esse seu lembrete aqui no Últimas Notícias, porque existem alguns projetos em Cubatão, vou citar Unidos do Karatê-Do, do próprio Borracha. O que acontece? Algumas crianças que começaram nesses projetos, hoje são sensei, que começaram ali. Pode seguir o mesmo exemplo do Empodera, que é esse foco, projeto. A determinação de continuar seguindo dali, exatamente, né? Ser um ponto exatamente. de partida. Exatamente. E essas ações sociais também é interessante, porque existem alguns lugares de Cubatão que também tem esses projetos e que você acompanhou as crianças pequenas, hoje elas já estão com 18, 19 e tem crianças jovens que já estão casados e que participam deste mesmo projeto. Isso é muito interessante que você lembrou, não é? Você pensar ali nas Olimpíadas, uma grande maioria dos atletas vieram de projetos sociais. Sim. Né? Então, a importância que tem, né? Ali a gente está falando do resultado final, né? Mas hoje na Mipodera, nossas 2 primeiras alunas ali, que hoje trabalham com a gente. Valeu. Então, a gente quer que isso aconteça, mais meninas que participem do projeto. Então, elas estão no primeiro emprego, carteira assinada, estão criando senso de responsabilidade. Então, é muito além do esporte. E eu falo com um brilho nos olhos, porque, caraca, eu sou muito sortuda de trabalhar naquilo que eu acredito e no que eu amo. Então, é sobre isso.
Parabéns, Mayra. Muito sucesso para você, que o projeto siga ainda cada vez mais com muito sucesso, viu? Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de dar voz para gente que faz trabalho social. Tem outros projetos que merecem um pouco mais de visibilidade, então é importante essa oportunidade para a gente. Agradeço do fundo do coração. Tá certo, muito obrigado. Posso dar rapidamente papo com você, porque amanhã tem sessão aqui na nossa cidade, não é isso? Isso, a partir das 16 horas, 29ª sessão ordinária de 2024. E é claro, todos podem acompanhar pelo canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube. Repito, amanhã a partir das 16 horas, 29ª sessão ordinária de 2024. Últimas notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que logo mais você pode rever nosso jornal na íntegra pelo nosso canal do YouTube e também no Facebook e Instagram da TV Câmara Cubatão. Uma boa noite para você. Até a próxima. Tchau.